Já se imaginou comemorar a virada de ano, no meio do ano? No país que o Di nos mostrará hoje, eles celebram a virada de ano no mês de junho. Louco isso, não é? Lá também, tem uma celebração que vai ao encontro do desconhecido. Muitas pessoas são possuídas por espíritos. Você já se imaginou em um festival assim? Dá para acreditar, lá existem pedras que cantam. Você já ouviu falar? Tudo isso, e muito mais, o Di nos mostrará nesse país. Bora em um mergulho fascinante na cultura e na história de Gana, um país rico em tradições e mistérios. De suas vibrantes cidades à sua exuberante paisagem rural, Gana é um tesouro de experiências únicas e histórias fascinantes. Prepare-se para descobrir os segredos das pedras que cantam, explorar a rica tradição culinária do país e mergulhar na paixão pelo futebol e pelo boxe. Vamos nessa jornada por um dos destinos mais cativantes da África e descubra por que Gana é muito mais do que apenas um lugar no mapa, é um universo de cultura, história e beleza. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das jornadas mega interessantes como essa que começaremos agora. Bora lá! Imagine-se transportado para o ano de 1957, quando uma chama ardente de liberdade varreu a nação de Gana, a tornando o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência colonial. Sob a liderança inspiradora de Kwame Nkrumah, um visionário e líder carismático, Gana emergiu das sombras do domínio estrangeiro para se tornar um farol de esperança e autodeterminação para toda a África. Kwame Nkrumah não era apenas um líder político, ele era um fervoroso defensor do panafricanismo, uma ideologia que pregava a unidade e solidariedade entre todos os povos africanos. Ele acreditava que a independência de Gana não era apenas um triunfo para o país, mas também um passo crucial em direção à libertação de toda a África do jugo colonial. O movimento de independência de Gana foi marcado por uma série de eventos dramáticos e emocionantes, incluindo protestos, greves e negociações intensas com as potências coloniais. Mas em 6 de março de 1957, o sonho de Nkrumah se tornou realidade quando Gana finalmente declarou sua independência, desencadeando uma onda de celebrações e júbilo por todo o país. Mas a luta pela independência de Gana não foi sem seus desafios e controvérsias. Nkrumah enfrentou oposição interna e externa, enfrentando acusações de autoritarismo e corrupção. No entanto, seu legado como um dos líderes mais proeminentes do movimento de independência africana permanece inabalável, inspirando gerações de africanos a buscar a liberdade e a justiça. Hoje, Gana é reverenciada como um dos pilares do panafricanismo, um farol de esperança e inspiração para todos que se dedicam à autodeterminação e à unidade africana. A jornada de Gana rumo à independência é um testemunho da resiliência e da determinação do povo africano, e um lembrete eterno de que a liberdade é um direito inalienável de todos os povos. Agora, algo realmente diferente do que estamos acostumados. O Ano Novo Sisala. É uma ocasião especial que envolve toda a comunidade em um espírito de celebração, reflexão e renovação. Durante essa festividade, os Sisala se reúnem para não apenas marcar o início de um novo ano, mas também para lembrar e honrar suas tradições culturais e ancestrais. A celebração geralmente começa com rituais e cerimônias tradicionais, que podem variar de acordo com a comunidade e a família. Esses rituais muitas vezes incluem libações e oferendas aos ancestrais, a fim de buscar bênçãos e proteção para o novo ano que se inicia. A celebração do Ano Novo Sisala geralmente ocorre em junho, embora a data exata possa variar de acordo com a comunidade. Durante a celebração, todas as pessoas da comunidade se reúnem para refletir sobre o ano que passou e para desejar sorte e felicidade para o próximo ano. Além disso, o Ano Novo Sisala é uma oportunidade para os membros da comunidade se reunirem e fortalecerem os laços familiares e comunitários. É um momento de partilha, onde as pessoas compartilham comida, bebida e histórias, enquanto celebram juntas. As danças e músicas desempenham um papel central na festividade, com performances que expressam a alegria, a esperança e a cultura do povo Sisala. Muitas vezes,
As danças são acompanhadas por tambores e outros instrumentos musicais tradicionais, criando um ambiente festivo e animado. No geral, o Ano Novo Sisala é uma celebração rica em significado cultural e espiritual. É um momento para os Sisala se conectarem com suas raízes, honrarem seus antepassados e olharem para o futuro com esperança e otimismo. Bora explorar um pouco mais Gana! Em meio às paisagens exuberantes e históricas de Gana, encontra-se um tesouro precioso que moldou não apenas a história, mas também a economia e a identidade do país, o ouro. Conhecida como a Costa do Ouro, Gana é abençoada com uma abundância deslumbrante desse metal precioso, que brilha como um símbolo de riqueza e prosperidade. Ao longo dos séculos, o ouro tem sido mais do que uma simples commodity em Gana, tem sido uma parte intrínseca da vida e da cultura do país. Desde os tempos antigos, as pessoas de Gana têm extraído e negociado ouro, criando uma tradição que se mantém forte até os dias de hoje. O ouro de Gana não é apenas uma fonte de riqueza material, mas também um lembrete poderoso da história e do legado do país. Durante séculos, o ouro de Gana atraiu comerciantes e exploradores de todo o mundo, contribuindo para a economia global e para a influência cultural do país. Hoje, o ouro continua a desempenhar um papel vital na economia de Gana, sendo uma das principais fontes de receita e emprego. As minas de ouro do país são algumas das mais produtivas e bem administradas da região, refletindo o compromisso de Gana com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável. Mas o ouro de Gana é mais do que apenas um recurso natural, é um símbolo do espírito empreendedor e da resiliência do povo ganês. É um lembrete de que, mesmo diante dos desafios, a riqueza e a prosperidade são possíveis quando se tem determinação e visão. Assim, enquanto o sol se põe sobre as águas douradas da Costa do Ouro, Gana brilha como um exemplo vivo do poder transformador do ouro e do potencial ilimitado de uma nação determinada a prosperar. Agora vamos desvendar algo bem diferente? Nas profundezas da região de Volta, em Gana, há uma tradição ancestral que desperta o sobrenatural e desafia a compreensão humana. É o Festival de Posse de Espíritos, uma celebração enigmática que mergulha os participantes em um mundo misterioso e arrebatador. Durante esse festival, os habitantes locais acreditam que são possuídos por espíritos ancestrais e divinos. À medida que a noite cai sobre a aldeia, os tambores começam a ecoar ritmicamente, invocando os espíritos a se manifestarem entre os vivos. Os participantes, vestidos com trajes coloridos e máscaras grotescas, entram em transe, seus corpos agitados por uma energia desconhecida. À luz das fogueiras crepitantes, sombras dançam ao redor dos possuídos, cujos movimentos tornam-se cada vez mais frenéticos e descontrolados. Os espectadores, fascinados e temerosos, observam enquanto os espíritos se expressam através de gestos, palavras e danças antigas, revelando mensagens e profecias enigmáticas. O ar está impregnado de mistério e tensão, à medida que os participantes continuam a dançar e a se comunicar com o mundo espiritual. Os rituais de sacrifício e oferendas enriquecem a atmosfera carregada de significado, enquanto a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna tênue e incerta. Para os habitantes de Volta, o Festival de Posse de Espíritos é mais do que uma simples celebração, é um encontro com o desconhecido, uma jornada rumo ao sobrenatural que desafia a razão e desperta os sentidos para o inexplicável. É um lembrete poderoso da rica espiritualidade e da profunda conexão com o passado que permeia a cultura de Gana. Agora, vamos falar de futebol e boxe. O que você acha? Em Gana, o futebol é mais do que um esporte, é uma paixão que une o país. Os Black Stars, como é conhecida a seleção nacional de futebol, são reverenciados como heróis nacionais, capazes de unir o país em momentos de triunfo e desafio. A história do futebol ganês é marcada por momentos memoráveis, como a participação em Copas do Mundo e a conquista da Copa das Nações Africanas. Assim como no Brasil, onde o futebol é parte integrante da cultura e da identidade nacional, em Gana, o esporte tem o poder de inspirar e mobilizar as pessoas. Os jovens sonham em seguir os passos dos grandes astros do futebol ganês, treinando arduamente em campos improvisados e nas ruas das cidades e vilarejos. Já o boxe em Gana é uma tradição que remonta a décadas,
com muitos pugilistas ganenses alcançando sucesso internacional. Assim como no Brasil, onde o boxe também tem uma rica história, em Gana, o esporte é valorizado não apenas pela competição, mas também pela disciplina e determinação que exige dos praticantes. Ambos os países têm produzido grandes talentos no mundo do esporte, mostrando ao mundo a força e habilidade dos atletas africanos e sul-americanos. A paixão pelo futebol e pelo boxe transcende fronteiras e línguas, unindo pessoas de diferentes culturas e origens em torno de um objetivo comum, a busca pela excelência e pela glória esportiva. Agora, vamos adentrar um pouco mais os mistérios de Gana. Em Gana tem uma técnica de construção bem diferente das que estamos acostumados a ver. Lá se usa lama e esterco de vaca, no lugar de cimento. Dá para acreditar? Em Gana é uma tradição que remonta a séculos atrás, o uso de lama e esterco de vaca. Essa abordagem ancestral não apenas demonstra uma conexão profunda com a terra e os recursos naturais, mas também reflete a sabedoria e a engenhosidade dos antepassados ganenses. Ao contrário da construção moderna, que muitas vezes depende de materiais industrializados e de alto impacto ambiental, a construção com lama e esterco de vaca é um exemplo de sustentabilidade e respeito pela natureza. Os materiais utilizados são locais, renováveis e facilmente disponíveis, reduzindo a pegada ecológica da construção, ou seja, causam menos impacto negativo no meio ambiente. Além disso, as casas construídas com essa técnica são duráveis e possuem excelente isolamento térmico, proporcionando conforto aos moradores em todas as estações. A espessura das paredes ajuda a manter as temperaturas internas estáveis, enquanto os materiais naturais permitem a respiração das paredes, evitando problemas de umidade e mofo. Essas casas tradicionais não são apenas estruturas físicas, são também símbolos de identidade cultural e comunitária. Os padrões decorativos nas paredes muitas vezes contam histórias e tradições locais, transmitindo conhecimento e valores de geração em geração. Apesar dos avanços na tecnologia de construção, muitas comunidades em Gana optam por manter essa prática tradicional, não apenas por sua eficácia ecológica, mas também por seu valor cultural e histórico. É um testemunho da resiliência e da adaptabilidade do povo ganense, que encontra maneiras criativas e sustentáveis de construir suas casas e preservar suas tradições em um mundo em constante mudança. Agora, vamos explorar algo extraordinário, a culinária. Se imagine caminhando pelas ruas movimentadas de Gana, onde o aroma tentador de iguarias locais enche o ar. A comida de rua é uma parte essencial da cultura gastronômica do país, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos e autênticos que capturam o sabor e a essência da culinária ganense. Entre os pratos mais populares estão o quelevele, que são bananas fritas temperadas com especiarias como pimenta e gengibre, criando um contraste perfeito entre o doce e o picante. Outra iguaria é o vaak, uma combinação de arroz e feijão cozidos juntos, servidos com uma variedade de acompanhamentos como carne, peixe e legumes. Um prato icônico da culinária ganense é o fufu, uma massa feita de mandioca ou inhame, que é cozida e depois amassada até ficar macia e elástica. O fufu é frequentemente servido com molhos e guisados saborosos, criando uma refeição substancial e reconfortante. Uma curiosidade interessante sobre a comida de rua em Gana é a variedade de opções disponíveis, que refletem a diversidade cultural e étnica do país. Cada região de Gana tem suas próprias especialidades e técnicas culinárias, resultando em uma experiência gastronômica única e cativante para os visitantes. A comida de rua em Gana não é apenas uma fonte de alimento, é também uma forma de arte e expressão cultural. Os vendedores ambulantes muitas vezes preparam seus pratos com cuidado e habilidade, usando técnicas tradicionais e ingredientes frescos para criar refeições que são verdadeiramente memoráveis e deliciosas. Odin foi mais a fundo em Gana, para encontrar informações sobre fatos insanos ou impossíveis, o que pode ser bem difícil, pois geralmente não são bem documentados ou são tratados como lendas. No entanto, encontrou algo, uma história que circula sobre Gana, embora seja mais uma lenda urbana do que um fato comprovado. Localizada na região nordeste de Gana, a cidade de Bolgatanga é famosa por um fenômeno fascinante que intriga moradores e visitantes há gerações,
As misteriosas Pedras de Cantar. Estas pedras, que podem ser encontradas em uma área conhecida como Rock Garden, possuem a capacidade única de emitir um som melódico e encantador, semelhante ao canto de pássaros, em determinadas épocas do ano. O fenômeno das Pedras de Cantar tem sido tema de especulações e teorias ao longo dos anos, com várias explicações sendo propostas. Uma das crenças locais é que as pedras são habitadas por espíritos ancestrais, que se comunicam através dos sons que emitem. Outros acreditam que o fenômeno é causado pela ressonância natural das pedras, que é amplificada pelo vento ou por atividades geológicas subterrâneas. Apesar de não haver uma explicação científica definitiva para as Pedras de Cantar, elas continuam a ser uma parte importante da cultura e folclore local. As histórias e lendas que cercam essas pedras são passadas de geração em geração, enriquecendo a tapeçaria de mitos e mistérios que permeiam a história de Gana. Independentemente da explicação, as Pedras de Cantar permanecem como um lembrete vívido da beleza e da magia que podem ser encontradas na natureza. Chegamos então ao final dessa jornada fascinante por Gana. Eu adorei saber mais sobre esse país incrível. E você? Por favor, deixe seu like, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, e também, deixe nos comentários se você já visitou Gana e o que mais gostou lá. Se puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo e até a próxima!